Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês para iniciar essa sexta-feira, mais uma sexta-feira de estudos, a nossa última aula. Estamos chegando no final ali, finalizando a última parte desse nosso primeiro módulo do nosso curso e finalizando ali também a nossa disciplina de lógica de programação. Chegamos ao momento de encerrar essa disciplina de lógica de programação. Quero que fique lembrado a cada um de vocês, mesmo que vocês sintam assim que eu não aprendi tanto assim a programar, eu ainda não sei a criar algum software, eu não sei a fazer algum aplicativo. Isso é só o começo, gente. Essa disciplina, já falei outras vezes, essa disciplina, ela não necessariamente ela é para lhe ensinar a programar. Ela vem junto à programação, no caso escolhido a lógica C, a programação em linguagem C, simplesmente para que você entenda a lógica dentro do mundo da informática. Para que você entenda que na construção de qualquer programa, qualquer software, você precisa ter uma certa lógica, porque os nossos computadores, um processador, ele só trabalha em cima da matemática. Então, por isso que nós temos que entender o seu funcionamento e trabalhar, entregar as instruções para esse computador através de uma lógica que não deva estar de forma alguma errada. Então, por esse motivo, a gente começou por essa disciplina. Não importa qual curso que você vai aprender, qualquer linguagem. Se você fizer um curso aí, for procurar um curso externo sobre qualquer linguagem, Python, uma linguagem para web, seja qual for, ela vai ter em seu início a lógica de programação, para que você tenha um entendimento sobre a lógica. E com essa disciplina aqui, com o que vocês aprenderam, vocês criaram uma base, e com essa base, vocês estão preparados para enfrentar qualquer outra linguagem de programação. Ela foi a basificação, onde você entendeu os conceitos básicos como variáveis, que são usados em todas as linguagens, conceitos básicos como vetores, registros, matrizes, procedimentos, módulos. Vocês entenderam tudo isso durante as nossas aulas, e isso é o que faz qualquer uso de qualquer outra linguagem. Então, se você vai criar uma aplicação, vai criar um site, vai criar ali um driver, um framework, tudo isso vai ser necessário o uso do que aprendeu aqui, o que você aprendeu nessas nossas aulas. Então, mesmo que você ainda considere, eu ainda sei pouco, realmente você sabe pouco sobre a linguagem de programação, sobre alguma linguagem de programação. Mas na base, a basificação, a lógica, você já entende bastante. Vocês já estão preparados para quando chegar qualquer outra linguagem, vocês ali seguir adiante. Não é nem necessário mais, se a gente começasse agora, uma disciplina como programação de dispositivos móveis, a criação de aplicativos no Android, a gente não ia precisar ficar horas e horas ali explicando uma variável, como essa variável vai funcionar ali na memória. Não preciso mais disso. Basta um lembrete, vamos usar aqui variável, e essas variáveis aqui vão guardar valores. Pronto, você já tem esse entendimento. Então, essa disciplina nossa aqui serviu justamente para isso, para criar essa base de conhecimento no mundo da programação. Então, não pensem que estou terminando essa disciplina e ainda não consegui construir um aplicativo. É porque esse é o começo. É tudo somente o início. Isso é a pontazinha do nosso iceberg. E aí, na semana que vem, já vem chegando aí novas disciplinas. A gente vai dar prosseguimento aí com novos assuntos e novas linguagens vão estar chegando para vocês, para que vocês assim possam realmente seguir. Se vocês vão seguir no mundo do desenvolvimento, decidir qual seria aquela linguagem predileta de vocês. Vou afirmar para vocês, vou até pedir para vocês, para que vocês continuem a buscar o conhecimento. Não fique somente esperando aqui o que o canal, o que o Rildo, a Amanda, o que a gente está trazendo para vocês aqui. Não, fiquem só nisso não. Procurem uma linguagem a mais, procurem se desenvolver no mundo da informática. Se você pensa em criação de sites, procure cursos. Tem cursos gratuitos, diversos cursos com certificados aí pela internet. Então procure isso, gaste um pouquinho desse seu tempo livre
estudando um pouquinho a mais e se preparando para esse futuro junto ao mundo da informática. Já foi dito aqui por diversas vezes que a nossa área ela tem um grande déficit de funcionários, de profissionais. Então é um mercado que a cada dia cresce mais, mas a quantidade de profissionais que tem aí no mercado são poucos e a formação, os novos que estão chegando, mesmo contando com todos vocês aí, ainda são poucos. Então somos muito importante aí. A nossa área, na área de informática, está ligada a todas as outras áreas, todas as outras profissões precisam de recursos da informática, precisam utilizar a tecnologia. Então a gente está conectado a todas as outras profissões. Então por esse motivo, valorize isso, valorize o que você está tendo aqui hoje, o que você está tendo durante essa chance, esse momento de vida seu, e procure muito mais, procure se melhorar a cada dia. Tudo bem? Pessoal, vou pedindo para você que está aí na sala de aula, você que está aí direto do YouTube, faça uso do nosso chat. Eu vou estar aqui de olho no nosso chat. Mandou qualquer mensagem, seja sobre a entrega daquele projeto, você conseguiu entregar? Conseguiu entregar bonitinho ele feito para o teu professor mediador? Tem que entregar para o professor mediador, isso vai valer essa nota, hein, viu, gente? Quem ainda não conseguiu entregar isso, faça, entregue isso. Fale aí, converse com o seu professor mediador para entregar esse projeto. Você vai valer uma nota, e essa nota quem vai dar aí vai ser o seu professor mediador. Ele que vai ver como você vai avaliar o seu material, o seu projeto aí, e aí a partir daí ele vai lhe dar essa nota. Então, peço para vocês fazer essa entrega. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, estou sempre disponível e vamos utilizar esse momento nosso, o chat, justamente para fazer isso. Tudo bem? Pessoal, a gente começamos a fazer uma grande revisão. Vamos gastar esse finalzinho de tempo, esse restante de tempo da nossa disciplina, fazendo aquela boa revisão sobre os temas já apresentados durante todo o curso. Durante o curso, a gente viu tudo mesmo relacionado à questão sobre a linguagem C. A gente começou lá com Portugal, mas aí depois passamos para a linguagem C. Entendemos toda a questão lógica utilizando a linguagem C. E aí, nas 2 últimas semanas, a gente veio aqui com alguns comandos avançados, aqueles comandos que normalmente são utilizados dentro de servidores, umas funções bem específicas, funções que são utilizadas até mesmo em sistemas operacionais, como as distribuições Linux, em servidores. Eu disse, esses comandos avançados, não necessariamente vocês têm que treinar, aprender eles. Eu estou demonstrando que vocês vão utilizar eles no seu trabalho um dia. E aí, na última aula, a gente já começamos a nossa revisão. Eu comecei lá do início mesmo, falando da questão sobre variáveis, falamos ali de como são as condições internas na criação de um algoritmo, a gente falou a questão do uso de laço, e aí nós paramos ali em vetores. Hoje vamos dar continuidade, continuar ali vetores, ver um pouco sobre matrizes, vamos falar mais sobre funções, vamos falar sobre procedimentos, isso nessa aula de hoje, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa disciplina e esse nosso assunto dessa disciplina, a linguagem C. Pessoal, bora lá então, bora partir aqui para o nosso slide, nosso assunto de hoje. E com isso, dar continuidade à nossa revisão. Então, como objetivo do conhecimento, nós temos aqui apontamentos básicos da disciplina, ou seja, vamos rever todo o assunto, vamos dar uma olhada em tudo que foi visto durante a nossa disciplina, ou seja, revisar os principais conteúdos da disciplina. E com isso, vamos dar continuidade a partir de vetores. A gente vai ter bastante exemplo aqui, vamos ter algumas atividades. Então, nesse retrospecto geral dos conteúdos, a gente vai testar esses nossos conhecimentos através dessas atividades. Ou seja, exemplos, atividades, eu sempre trago muita atividade para vocês e todo exemplo que tiver aqui já está fazendo parte lá do nosso repositório, lá no GitHub. Se você até hoje ainda não acessou, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, gente, vamos acessar esse repositório aí. Nesse repositório, dentro dessa pasta, essa pasta aqui, esse repositório no GitHub, ele vai ser utilizado durante todo o nosso curso.
toda e qualquer disciplina, todo e qualquer assunto que eu for vivenciando, eu vou colocar para vocês aqui. Se durante, eu mesmo não estando mais diante de uma disciplina de programação para vocês, eu achar alguma coisa interessante, vou lá e vou colocar para vocês aqui sempre novidades. Então fiquem de olho aqui sempre nesse material, sempre nesse repositório, porque ele não vai ter somente coisas de linguagem C, ele não vai ter somente algo relacionado a essa nossa disciplina de lógica. Eu vou colocar aqui livros, apostilas, vou colocar outras coisas. Eu estou preparando, ontem mesmo eu já estava visualizando o meu computador pessoal, as apostilas, apostilas que têm relação com programação. Eu encontrei alguns e-books e vou colocar para vocês aqui, vou criar uma pasta adicional aqui com essas apostilas e esses livros, tá? Então vai aparecer uma segunda pasta, além dessa de exemplo de algoritmo, eu vou colocar uma aqui de material de estudo, onde eu vou colocar para vocês todos esses livros, apostilas, para que vocês possam estudar mais. Mas não fiquem somente esperando o Rildo, não fiquem somente focados nisso. Procurem sempre conhecimento a mais, se torne aquele profissional desejado pelo mercado. Então tá aí o GitHub, e vocês aí que até hoje ainda não criaram o teu usuário no GitHub, não criaram seu perfil no LinkedIn, já está passando da hora, vocês estão ali perdendo tempo. Começa a colocar, eu vou falar para vocês uma coisa, vocês criar um perfil na rede social LinkedIn, ela necessariamente não é para você conseguir um emprego agora não. Eu até digo para você, olha, se aparecer vaga ali pedindo para que você comece a trabalhar agora e isso vai lhe atrapalhar o estudo, não faça isso, segura mais um pouquinho aí. O LinkedIn, você criar o seu perfil agora e demonstrar tudo que você está fazendo, curso, o seu conhecimento, colocar até mesmo o link do repositório próprio seu ali, só vai demonstrar o que você está aprendendo no mercado, e conforme aparecer as vagas, aparecer propostas, é para que você se incentive, para que você se sinta querido realmente, você se sinta desejado pelo mercado, e aí você possa um dia utilizar disso para construir a tua carreira. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Começar aqui a falar um pouco sobre matrizes. Vou aproveitar logo o ensejo aqui de matrizes e falar um pouco mais sobre os vetores. Inclusive ontem resolvemos algumas questões sobre vetores também. As matrizes são vistas como os nossos arrays bidimensionais. Então elas são vetores, um array é um vetor bidimensional. São estruturas de dados que organizam informações de mesmo tipo e mesmo nome em tabela. Então vamos fazer o desenho aqui? Vamos lá. Então quando eu digo um vetor, na memória a gente sabe que eu já por diversas vezes utilizei esse desenho aqui, como se a memória fosse um grande tabuleiro de xadrez. E nesse tabuleiro, os espaços, cada quadradinho daquele é um espaço de memória que possa ser usado. Quanto mais memória você tem, maior é o seu tabuleiro, mais quadradinhos tem esse teu tabuleiro. Um vetor, vou criar aqui um vetor, vou dizer que esse vetor é um vetor V, e esse vetor V aqui tem 5 espaços. Ele é de tamanho 5. Quando eu digo isso, esse vetor aqui, ele tem somente uma dimensão, ele é um array de somente uma dimensão, onde cada um desses quadradinhos aqui tem um índice ligado a ele. Neste caso, o vetor, o simples vetor, ele funciona dessa forma aí. Eu tenho um vetor, 5 espaços, então vai ter 5 quadradinhos guardados, reservados dentro da minha memória. Qual o tipo desse vetor? O tipo desse vetor aqui, se eu decidir que ele vai ser do tipo inteiro, é como se eu tivesse reservado 5 quadradinhos, que são as variáveis, 5 cercadinhos, que são as nossas variáveis, mas uma coladinha na outra. Uma dando continuidade com a outra. Então eu não teria somente um espaço, a variável ela só é um espaço, um cercado, um terreno, que eu coloco ali um tipo ali definido. Inteiro, caractere, posso colocar algo como um float. Então eu decido o que vai ser colocado ali. Nesse caso aqui, eu tenho o meu vetor, defini ele com tamanho 5 e tem ali esses 5 espaços. O que acontece se eu não definir aquele tamanho ali, nesse quadradinho seu? O que aconteceria? O que aconteceria é que se eu criar um vetor e não definir a quantidade, o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Ele vai ter o primeiro índice 0, e vai ter um
apontamento, vai ter um ponteiro para o próximo caminho, o próximo espaço de memória. Ele não vai estar definido ali o espaço de memória. Vocês devem lembrar, lá na nossa aula de alocação de memória, que eu expliquei mais sobre os ponteiros, eu disse justamente isso. O grande benefício, a vantagem de utilizar um vetor só com ponteiros, um vetor que não está definido, é que você não necessariamente pega aquele espaço de memória e deixa ali ele ocioso, enquanto não usa aquele vetor. Mas a desvantagem é que, dependendo do tamanho de memória que você vai utilizar, a quantidade de itens que você vai armazenar ali, você tem que ter certeza que você tem memória o bastante. Hoje em dia, a gente percebe que a quantidade de memória em computadores, eles estão ficando cada vez mais estratosféricos. Está chegando a 16 GB, 32 GB de memória RAM. Então está aumentando muito essa quantidade de memória. Da mesma forma, a gente percebe o seguinte: vocês aí, que não estão no primeiro smartphone, vocês já estão a utilizar o segundo, o terceiro smartphone. O primeiro smartphone de vocês, eu vou falar a minha experiência. Um dos meus primeiros smartphones que eu tive foi um da LG, onde ele continha o Android, a versão 4.4, a KitKat 4.4. E nesse celular, ele era somente 1 GB de RAM. 1 GB de RAM. Pouquíssimo, hoje em dia é inexpressivo, não tem como um celular, um smartphone, funcionar com 1 GB de RAM. Só que mesmo ele tendo 1 GB de RAM, ele estava lá, 1 GB de RAM. Ele gastava só com a memória, só com a parte do sistema operacional, uma faixa de 200 MB, 200 MB. Ele gastava ali, só com esse meu sistema operacional ali. Hoje em dia, o celular que eu estou utilizando atualmente, ele está no Android, na versão 10, já está na versão 10. E a versão 10 que ele tem, esse meu celular, ele tem exatamente de memória RAM, ele tem 8 de memória RAM. Mas só o Android, esse Android que eu estou utilizando, ele gasta tranquilamente 2 GB de memória. Se a gente for ver assim, é só 25%, ainda sobra 6 GB ali para você utilizar nos programas. Dá bem livre, tá bom. Realmente tá bom, se a gente for comparar desse modo. Mas se você comparar da versão 10, o quanto que esse Android está gastando 2 GB, enquanto lá na versão 4 ele gastava 200 MB, ele está gastando uma média de 10 vezes mais de memória. O que isso quer dizer? Se a gente for ver com o olhar do desenvolvimento, o olhar do programador, o nosso olhar tecnológico, essa memória que ele está gastando é com esse passo aqui, gente. É o nosso vetores, matrizes, como está sendo organizado o armazenamento de memória interno ali do Android, com a utilização de matrizes, utilização de alocação de variáveis. Ele está utilizando desse modo. Porque a gente sabe o que realmente gasta, o que a gente aprendeu aqui nessa disciplina, é que o que realmente gasta espaço de memória são essas reservas. São essas reservas aqui de memória, o que está acontecendo. Então, quando a gente executa o Android, nesse meu exemplo, o Android, anteriormente, vou até dividir aqui, anteriormente, ele gastava ali, nessa versão 4, ele gastava 200 MB. E hoje em dia, na versão que eu estou utilizando agora, na última versão, agora a versão 12, pode gastar até mais. Está gastando ali 2 GB. E é por esse motivo que a gente fica assim, o meu celular, eu comprei um celular, agora ele é top de linha, mas mesmo assim tem hora que ele dá umas travadas. Como é que pode isso? Justamente pelo uso de memória que ele está gastando ali. E vamos anexar a isso os programas que estão ali junto. O que o WhatsApp antigamente gastava de memória, quando eu tinha esse meu celular 4.4, é muito diferente do que ele gasta hoje em dia. Mas apareceram novidades nesses aplicativos. A interface mudou, muita coisa mudou, realmente. E isso tudo faz um gasto de memória a mais. Só que os desenvolvedores, se eles não pensarem, se nós aqui, vamos pensar nós, se você, quando está criando um software, você não pensar na boa utilização da memória, até mesmo na criação desses vetores, na criação do uso de matrizes, o que acontece é justamente aquilo dali. Não saber, não conseguir utilizar a memória,
se torna um programa pesado para aquela máquina. Então, uma simples besteirinha como essa de, eu vou criar um vetor aqui no meu algoritmo. Eu devo criar ele aberto ou eu devo criar ele já definido? Aí siga a regra que o Rio ensinou para vocês aqui. Você sabe o tamanho, você sabe a quantidade, o espaço que você vai utilizar? Eu vou criar um vetor que vai armazenar cada um dos caracteres, cada um dos números que vão ser digitados de um CPF. Então você sabe a quantidade de números que tem um CPF. Eu vou armazenar a quantidade de ao nome de uma pessoa, os caracteres do nome de pessoas, nome e sobrenome. Aí você define pela média. No máximo aí, eu duvido que uma pessoa tenha um nome maior do que o nome, maior do que 15 letrinhas. E aí você coloca um vetor ali com essa quantidade. Você já sai definindo ali, pegando por uma certa quantidade. A quantidade vai armazenar os índices, a quantidade de pessoas que vai estar cadastrado ali dentro daquela empresa. Naquela empresa é para trabalhar uma média de 2.000 pessoas. Então você não precisa criar um espaço que vai reservar algo como 50.000 funcionários, se a gente sabe que aquela empresa só vai armazenar 2.000 funcionários. Então é saber, é ter a expertise de saber armazenar essa memória, decidir alocar essa memória da forma correta. E quando você decide algo como vetor, o vetor de tamanho 5 ou um vetor indefinido, é quando você já tem essas informações. É bem interessante você deixar um vetor através de ponteiro, um vetor indefinido, dessa forma aí, quando você não tem a certeza plena e absoluta pela quantidade. Mas professor, mas se eu deixar a quantidade aí, o tamanho indefinido, e aí o que acontece se de repente eu precisar de muito espaço de memória, ou eu precisar de a quantidade que aquela memória não vai ter? O que vai acontecer? Aí tivemos a aula de alocação de memória. Vocês lembram da alocação de memória? Eu falei que tem uma função que ela separa um espaço de memória. Ela não criou nada ali, ela só separou. Olha, o meu programa precisa de 2 GB de memória. Eu preciso de 2 GB de memória. Você está utilizando agora esses 2 GB de memória? Não, mas eu já estou separando para mim. Então, quando olhamos algo como sistema operacional que gasta ali 2 GB de memória RAM, naquele momento não necessariamente o Android está gastando os 2 GB, mas ele sabe que quando ele estiver no máximo, ele estiver utilizando o máximo ali do seu funcionamento, ele vai gastar 2 GB. E aí por isso que a gente aloca a quantidade de memória de 2 GB. A gente já deixa reservada aquela quantidade de memória. Tudo bem? Entendido isso aí, a gente aproveitou até para falar um pouco mais sobre a alocação de memória. Beleza, então se eu tenho ali um vetor, um vetor é um array de uma só dimensão, que eu vou dizer que essa dimensão é horizontal. Deixa eu apagar esse espaço aqui do nosso vetor aqui. Deixa eu deletar a questão do celular aqui, o Android, que eu coloquei para vocês, e começar a falar sobre a nossa matriz. Então, se eu tenho aí o nosso vetor de tamanho 5, se eu for criar uma matriz, vou chamar ela de M, e dizer, eu quero essa matriz que ela seja do tamanho 3. Bem, e eu quero que ela tenha também, olha só, a sua coluna seja também agora de tamanho 2. O que isso está definindo? Está definindo o seguinte, que nessa matriz, o primeiro número digito está dizendo isso aqui, tamanho em linha. E o outro, ele está dizendo tamanho em coluna. Então, o primeiro número, ele está dizendo na horizontal. O 3 ali quer dizer na horizontal. Enquanto o outro, o 2 ali, na nossa vertical, ou seja, a coluna. E aí, a diferença real entre o vetor e a matriz é porque a matriz ela ganha uma dimensão adicional. Aí, uma matriz bidimensional. Ela tem essa questão de mais espaço. A gente pode até, agora que a gente já conhece, eu vou falar um pouco mais sobre registros hoje ainda, mas como a gente já conhece o que é um registro, a gente sabe que um registro, ele guarda diversos valores diferentes em um só local. Então, se eu quiser guardar algo como dentro de um formulário, nome da pessoa, tipo caractere,
Idade da pessoa, inteiro. CPF da pessoa, vamos chamar de caractere. A data de nascimento, aí futuramente a gente vai entender que é o valor date. Existe um valor definido só para datas, mas por enquanto vamos dizer que é um caractere. Então são tipos diferentes. Se eu quero guardar tipos diferentes em um só local, eu tenho que utilizar uma certa estrutura. Ah, vamos utilizar a matriz, mas a matriz só guarda o mesmo tipo. A matriz só guarda o mesmo tipo. Então a definição correta é eu guardar no formato de matriz como se fosse um grande gavetário, um armário para guardar itens, mas eu guardo ali internamente cada espaço, um registro. A gente viu até na aula de registro, e eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje ainda, o nosso struct, que ele serve para guardar tipos diferentes, e a perfeição é guardar esses tipos diferentes dentro de uma estrutura, como a estrutura bidimensional, a nossa matriz. Além disso, fica definido, é óbvio, se você parar e pensar um pouco. Espera aí, o do vetor tem uma dimensão, ele segue só na horizontal. A matriz tem bidimensões, são duas dimensões, ele segue tanto na horizontal como na vertical. Existe 3 dimensões aí, algo como o cubo, existe a matriz de 3 dimensões, mas a gente não vai entrar nisso ainda. Por quê? Porque a linguagem C, o que estamos trabalhando aqui hoje, ela serve para algo didático. E se a gente for pensar, qual seria a motivação de eu criar uma estrutura que armazene dados, armazene itens em 3 dimensões? Se a gente for pensar, é a criação de personagens, é a criação de um jogo. Eu quero trabalhar com imagem 3D. Quando você pensa em algo como pensar num jogo aqui, Call of Duty, onde o personagem é em 3D, ele tem ali profundidade. Então, neste caso aí, que a gente está trabalhando com um personagem com profundidade, aí sim a gente vai utilizar algo como a matriz para fazer isso. Mas aí seria a matriz para pixel, a matriz para pontos, coordenadas, que é algo que a gente não mexe ainda. A gente está no início, estamos só começando a guardar numerozinhos, letrinhas, a gente não está chegando a esse nível aí. Vamos estar ainda nesse nível. Então, por esse motivo, não vamos mexer com matriz de 3 dimensões. Vamos continuar só com o conceito de 2 dimensões. Então, a matriz, para se acessar ou modificar um elemento da matriz, deve-se especificar o nome da matriz. No caso ali, eu coloquei ali o Mzinho, né? Seguido de 2 números entre os colchetes, sendo que o primeiro corresponde à linha e o segundo corresponde à coluna, ou seja, horizontal e vertical. E essa questão ali, se eu for chamar, eu quero essa posição aqui, ó, quero essa posição. Então você tem que sair olhando o índice. Como é o índice aqui? 0, 1, 2, 0, 1. Aí você olha ali, quem já jogou aqueles joguinhos como de afundar navio, né, War, sabe que essas coordenadas aí são vistas desse modo. Aquela posição ali onde está o X, a gente sai olhando ali. Na horizontal ela está na posição 2 e na vertical, na coluna, ela está na posição 1. Então, o que estamos procurando ali é justamente o 2 e o 1. É essa posição que eu vou chamar. Da mesma forma que lá no nosso vetor, eu quero essa posição aqui. Pronto, eu quero encontrar essa posição. Eu quero o item, eu quero o caractere, eu quero o símbolo que está ali naquela posição. O que eu faço? Eu chamo o vetor pelo seu nome e chamo aquele índice. O vetor na sua posição 3. A primeira vez que a gente chama isso, como está lá no alto ali, vetor 5, foi na criação dele, eu estou definindo o tamanho dele. Após isso, quando eu chamar vetor posição 3, 0, 4, quando eu chamar isso, eu estou chamando aquele índice, eu estou chamando o índice interno. Então, para a definição aqui, só para a gente finalizar essa questão da posição, nessa nosso exemplo aí, tabelado, a gente consegue perceber o seguinte: se eu quero a posição 0, 0 da minha matriz, ali, posição 0, 0, o que eu tenho que fazer? Procura a linha 0 e a coluna 0. E aí,
eu vou encontrar o meu item 00. E assim por diante. Eu quero encontrar a posição ali final ali. Eu quero encontrar essa última posição. Basta você sair olhando ali quem está naquela posição do índice e na posição da coluna e apontar ali qual seria o índice e a coluna. Vamos ver isso no código. Como é que fica essa declaração no código da nossa matriz bidimensional? Início ali do nosso programa, eu defini, ou seja, criei duas constantes. Eu nem revisei aqui para vocês junto à questão da constante. Falei logo da variável e pulei para outros assuntos aqui. Nem falei sobre a constante. Mas lembrando, a constante, o nome já diz. Se a variável varia com o tempo, a constante ela não muda, ela é constante. Ela fica fixa. Para aqueles que não se apegaram bem ao conceito, basta lembrar de algo como a gravidade da Terra. Gravidade é 9,8. Se é 9,8, não muda, é isso. Vamos ver outra aqui. O número π. O número π também não muda, 3,14. É sempre esse mesmo. Então, se ele não muda, eu posso guardar, reservar esses dados dentro do meu programa do modo de uma constante. Inclusive, uma das bibliotecas que a gente utiliza quando vamos fazer algum cálculo, se a gente for continuar a mexer ainda com linguagem C, principalmente no mundo dos jogos, a gente sabe que existe uma biblioteca só para os dados matemáticos, como as que contém as constantes matemáticas, fórmulas, que é a MAT. A biblioteca MAT.h, ela tem justamente estes dados para ser utilizado no mundo da matemática. Professor, então quer dizer que aquela minha calculadora, a ideia da calculadora, de criar uma calculadora que tenha várias fórmulas já presentes nela, eu não preciso sair procurando todas as fórmulas, basta eu chamar essa nossa biblioteca MAT, e isso, chame a biblioteca MAT, chame a fórmula pelo nome que está dentro da MAT, então aí isso tem que ver a nomenclatura da biblioteca MAT, e aí pronto, você está ali apto a utilizar todas as fórmulas já constantes dentro dessa biblioteca. E a constante? A constante, para você chamá-la, você tem que chamar da mesma forma que você chama a nossa biblioteca, com o nosso cerquilha, o jogo da velha, só que ao invés de o include, eu estou chamando o include, eu estou definindo, então, cerquilha, define, e dou o nome ali o nome da constante. Nesse caso, eu chamei de maxlim, e defini logo de cara o tamanho dela. Maxlim vai ter tamanho 7 e a maxco vai ter tamanho 6. Percebam que toda vez que a gente vai criar uma variável, vai criar uma matriz, vai criar qualquer objeto desse modo, dentro do nosso código, você tem que dizer qual o tipo dela. Percebam que na criação dessa matriz eu disse flut, ela é do tipo flutuante, o nome dela vai ser notas, e sair definindo o seu tamanho, quantidade de linha, o tamanho da linha e o tamanho da coluna. Já está definido ali. Mas quando eu defini as constantes, eu não disse que aquela maxlim ela é inteira. Normalmente ali ela deveria ser inteira, não é isso? Porque ela está mexendo logo com o valor 7, que vai ser utilizado dentro da nossa matriz, ela deveria ser inteira. Mas quando é constante, vamos lembrar disso. E isso não é só aqui na linguagem C, qualquer linguagem. Quando a gente for chamar uma constante, ela por padrão é como se ela já existisse, que ela nunca vai mudar, nunca vai ser alterada. E por ela nunca ser alterada, você não precisa dizer o valor. Vamos ver isso a fundo, lá dentro da arquitetura, lá no nosso computador, o que estaria acontecendo? Bora lá. Eu tenho aqui a memória do meu computador. Na memória do meu computador, aquele meu joguinho tabuleiro de xadrez, se eu for definir, eu quero uma variável, e essa minha variável aqui vai ser criada, tá lá, ó, tipo inteiro, eu vou lá e recorto aquele pedaço. É meu, e ali vai estar armazenado o tipo inteiro. Mas por que quando eu defino do tipo constante, eu não preciso dizer o tamanho? Porque ela já está ali, reservei aquele espaço, aí disse, olha, dentro daquele espaço eu estou colocando o número 7. Então ele vai reservar aquele espaço do tamanho exato que cabe o número 7, que cabe justamente aquele tipo ali, o número 7.
E ele sabe que aquilo não vai ser alterado. A gente não vai mudar aquele número 7. Não vamos mudar ali aquele número que está ali dentro. Aí eu coloquei algo diferente, coloquei a letrinha A, pois a constante ela tem dentro da letra A. Então ele reserva, é como se ele chegasse ali, naquele momento de reservar o espaço na memória, ele reserva o molde exato daquilo que você está incluindo. Por isso que quando a gente define uma constante, a gente já diz qual é o tamanho dela. Ah, ela vai ser tamanho 7. E é por isso que uma variável, quando eu digo que uma variável, eu posso trocar o número, o tamanho, eu posso trocar o item dela, digamos que aqui eu estou chamando a variável, e ela está recebendo o número 1. Em outro momento eu posso fazer isso, ó, a variável recebe o número 2. Posso. Por que eu posso fazer isso? Porque eu já defini que ela é do tipo inteiro, e ela vai aceitar qualquer número ali interno nela. Mas quando eu defino uma constante, aí a coisa é diferente. Porque eu vesti a roupinha dele, eu vesti o tamanho dele. Ele é tamanho 7. Aí eu poderia colocar outro número. Não, não pode não. Mesmo os dois sendo do mesmo tamanho, tendo o mesmo tamanho, o mesmo espaço ali dentro de memória, mas você vestiu o tamanho do número 7. Resultado. E essa é a motivação que quando se cria uma constante, a constante está criada, nunca mais ela poderá ser alterada. Ah, mas e se eu quiser? O max_lim aí está 7 e eu percebi que tem que ser 8. Pois então você vai ter que parar a execução do seu programa para limpar a memória e aí você muda ali de 7 para 8. Então quer dizer que durante uma execução, o programa está acontecendo. A gente já fez programas aqui, já criamos programas que pede um número, o número vai ser reservado em memória, e pede um segundo número, o número vai ser substituído em cima daquele espaço de memória. Já fizemos isso. Mas quando você cria uma constante, você não pode, durante a execução, mudar o dado que está ali. Você não pode mudar o valor que está dentro daquela constante. Aquela constante, esse 7 aí do max_lim, esse 6 do max_col, só podem ser alterados quando o programa se desligar, ou seja, quando a memória limpar. Porque aí você vai alterar o código, mas na memória isso não pode. Isso aí dá um problema, que eu cheguei até a comentar um pouquinho ontem, que é o chamado estouro de memória. Mesmo ele sendo do mesmo tamanho, mas ele dá o estouro de memória. É um problema tão grave, é um problema tão difícil de se tratar no mundo do sistema operacional, que lá na disciplina de sistema operacional tenho certeza que vai ser tratado assim, vai ter um dia só para falar sobre esse tipo de falha, o chamado estouro de memória, que tem ali dentro dele diversos tipos, diversos gêneros ali, deadlock, estouro de memória recursiva, vai ter vários tipos ali que vai ser tratado isso. Ele é muito grave, muito sério mesmo fazer isso, fazer mudança de valores em uma constante durante a sua execução. Para vocês terem uma ideia, uma constante, quando ela é criada num programa, quando vocês estiverem em projetos mais grandiosos e forem utilizar a constante, do jeito que eu estou fazendo aqui nesse nosso algoritmo, eu estou definindo ali no começo do código, no algoritmo, ali definindo já a constante. Em um projeto, como a criação de um sistema, algo como um sistema de informação, um sistema de tomada de decisão, e você for trabalhar com constantes, essas constantes vão ficar em um módulo à parte. Que nem eu falei, não tem a biblioteca MAT, a biblioteca MAT já tem ali as fórmulas, ela fica à parte, fica em um módulo à parte, em segurança, fechadinho. Por quê? Para que ninguém consiga acessar essas constantes para trocar o seu valor. Ela fica numa área tão reservada, tão guardada, que as pessoas só conseguem ler. Vocês lembram lá quando a gente trabalhamos na escrita de arquivos, criando o arquivo, e aí tem as permissões, permissão de escrita é R, read, permissão de escrita é o W, é o write, permissão de ler, de somente ler, de usar aquele arquivo, é o R, é o read. Então é a mesma coisa para o módulo de constantes, você só consegue ler, você não consegue alterar o que tem ali, porque isso é gravíssimo, a ponto de ter essa segurança desse nível, porque se alguém, um hacker, um vírus, fizesse alteração de valores durante a execução de um programa, ele cracha aquele programa, ele corrompe aquele programa.
Ele faz um mal àquele programa que faz alterações até no código do programa. Então isso é muito sério. Por isso que existe um módulo de segurança. As constantes ficam normalmente dentro do módulo de segurança ou sendo controladas por esse módulo. Vocês vão ver isso lá nessa disciplina de sistemas operacionais, quando estiver falando sobre essa parte de o uso de memória para os sistemas operacionais. E vocês vão entender a total importância do uso das constantes e como isso, se a gente não souber utilizar, como isso pode ser utilizado como falha em um sistema e até ataque de terceiros ao nosso sistema. Somente nessa linhazinha bem aí, ó, esse define maxlim set, a mudança disso pode causar sérias falhas dentro do nosso sistema. Beleza, entendendo isso, criei aí essas duas constantes, tá, chamei elas ali de 7 e 6, maxco e maxlim, de tamanho 7 e 6. Criei a nossa matriz. Como é que eu crio uma matriz? Diga o tipo dela, nome dela, e defina ali qual vai ser o tamanho dela para a linha, no horizontal, e qual vai ser o tamanho dela na sua coluna, na vertical. Definido aí, esse número que foi definido o tamanho dela, foi justamente pelas constantes maxlim e maxco. E aí, a gente vê aqui, se eu quiser acessar um espaço de memória, se eu quiser acessar a memória, depois eu só aponto o que está ali, ou eu poderia, sem utilizar a nossa constante, como dito aqui, a outra forma, criando já daquele tamanho de linha 7 e tamanho de coluna 6. Qual a diferença real de um para o outro? A diferença é que as constantes ali, eu estou definindo que isso nunca poderá ser mudado. Quando eu crio flut nota 7 e 6, essa matriz desse jeito, ela pode ter alterações nesse tamanho, conforme a execução do programa. Durante a execução, eu posso fazer alterações. E aí, para chamar essa matriz, os valores que estão dentro, basta eu chamar ali, chamei a nossa matriz pelo nome, notas, definir ali o que vai estar na linha e definir ali da coluna também o que eu quero que apareça. Chegou o momento da gente ver como eu vou fazer a leitura, a inserção de dados dentro de uma matriz. Isso aqui eu já mostrei para vocês, mas vamos rever passo a passo, porque ele é muito bom esse exemplo aqui, esse passo a passo desse exemplo, de como preencher uma matriz, porque a gente vai preenchendo, a gente vai vendo esse preenchimento e vai entendendo ao mesmo tempo como é o funcionamento do laço. E esse laço não é um laço comum, porque ele é um laço dentro de outro laço. Então são laços ali aninhados. Se o entendimento de um laço, como é o funcionamento de um laço, já confunde a cabeça de algumas pessoas, um laço dentro de outro laço pode confundir muito mais. Por isso, quem ainda tiver uma dúvida, eu ainda não consigo entender como é feito a leitura e o preenchimento de uma matriz através de laço. A gente pode fazer a leitura e preenchimento de uma matriz sem ser por laço? Podemos. Sem a estrutura de repetição, a gente pode fazer isso, só que o código vai ficar gigantesco. Não é interessante. Em uma matriz dessa 3x3, que é pequena, o código já fica grande. Agora, imagina se fosse uma matriz muito maior, uma matriz 100%. É muito mais difícil você preencher isso. Então, o laço é o que deve ser aprendido e utilizado. Então, vamos ver aqui esse preenchimento de dados dentro dessa matriz, na utilização desses dois laços aqui, para a gente entender como é o seu funcionamento. Então, vamos lá. Então, de cara aqui, eu digo que int valores, espera aí, é do tipo inteiro, e o nome dela é valores. O que ela vai ter? Maxlim e maxco. Vamos definir que o maxlim e o maxco foi aqueles que foram definidos foram definidos numa constante. Lá no início foi definida a maxlim constante e maxco constante. E como ela é 3x3, vamos dizer que cada um deles tem o valor de 3. Então eu poderia simplesmente ter substituído esse maxlim e esse maxco pelo valor de 3 ali, que seria o tamanho deles. E aí vem o nosso laço. Vamos entender o laço aí, passo a passo desse nosso laço.
for, e ele pede ali as 3 condições de um laço. Quais são as 3 condições do laço? A condição inicial, de onde eu vou começar, por onde eu começo a contagem do meu laço, qual é o meu início, eu digo depois qual vai ser o fim, e eu digo como eu vou chegar até esse fim, como eu vou sair do início e ir até o fim. Então é sempre esse mesmo passo aí para um laço, os 3 itens que a gente vai ter nas condições do nosso laço. O início, o fim e como eu saio do início e vou até o fim. E aí no primeiro laço a gente diz o seguinte, o i, essa nossa variável que vamos dizer que ela foi criada lá no comecinho desse nosso código, tá lá i, foi criada e ela é iniciada com valor 0. Como ela é iniciada com valor 0, aí vamos ver até onde isso vai, o final. O i tem que ser menor que maxlim. Maxlim. Quem é o maxlim ali? É o 3 ali, ele vai chegar até 3. Então o máximo que ele vai chegar é até 3. Ele vai crescer até 3. Ele começa com 0 e ele vai crescer até chegar ao valor de 3. Ou melhor, até chegar ao valor de 2, porque é menor, não menor igual. Então vai ser contabilizado o que nessa primeira linha? Vai ser 0, 1 e 2, fazendo que esse nosso laço tenha estes saltos aí. Começa com 0, na próxima rodada ele vai para 1, na próxima rodada vai para 2, e aí encerra. E aí é isso que a gente vai utilizar na primeira passo para fazer a linha. Porque como é que eu faço o preenchimento da nossa matriz? Ele preenche linha e depois ele pula para a próxima para preencher a coluna. Ou seja, ele preenche a primeira linha, salta para o próximo item, a próxima coluna, preenche a linha, salta para a última coluna e preenche a linha. Então a gente sai preenchendo ali linha a linha, saltando a coluna ao finalizar. Depois desse nosso laço, eu criei a condição, se essa condição aqui inicial, se essa condição inicial ali estiver sendo válida, ou seja, eu estiver com um i entre 0 e 2, ou seja, esse i aí está com 0, 1 ou 2, eu vou conseguir ir para o próximo laço. No segundo laço, eu terei o quê? De novo, aquela questão sobre as 3 regras. Quais são as 3 regras? De onde eu começo o meu laço, qual vai ser o fim e o caminho do início para o fim. O início dela começa com a variável j. Não podemos, gente, dica para vocês, não utilizem a mesma variável para laços aninhados. Eu estou utilizando ali a variável i e depois no laço interno eu estou utilizando uma outra variável, a variável j. Se eu utilizasse nas duas a mesma variável, a i, o que me acontece é que quando eu fizer essa primeira leitura de i, o primeiro laço ali, i 0, i menor que maxlim, i mais, o i recebeu mais 1. O i, depois de eu sair dali, ó, depois de eu passar por essa linha e entrar no próximo laço, o i está valendo 1. E eu não quero que ele comece de 1, porque senão eu vou saltar ali uma das colunas. Eu não quero saltar uma das colunas. Por isso eu vou utilizar uma segunda variável ali, que eu chamei de j. Vou chamar ela de j. A variável j ali, ela começou com 0, da mesma forma que o outro laço. O j vai menor que maxcol. A gente viu que o maxcol ali é 3, vocês estão vendo lá no topo os valores dessa matriz, 3 por 3. Então ele vai até 3. Então da mesma forma que o primeiro laço foi 0, 1, 2, essa também vai 0, 1, 2. E por fim, como eu vou chegar até o final dessa nossa coluna, desse nosso laço, é j++, ou seja, a cada passada ele vai receber mais 1. Então, na primeira condição, vamos ver o que acontece na primeira passada. A primeira passada, Rildo, primeiro laço ali, eu vou apagar aqui esse pontinho aqui para a gente sair reescrevendo. Estou aqui no primeiro laço. O que acontece? O i está com o valor de 0. Quando ele encerrar, ele vai passar para o próximo laço, ele vai estar com o valor de 1. O for o segundo laço aí, o j, começa com 0. Depois ele passa para o valor
de J a 1. Ou seja, a primeira leitura, aquele primeiro scanf, ele vai procurar essas posições, I0 e J0. Bora dar uma olhada no que está acontecendo no scanf? Olha lá, está lá o scanf, que é o recolhimento do que foi digitado. Ele vai pedir ali uma digitação, a pessoa vai digitar um número, e ele vai encontrar, vai guardar dentro dessa matriz esse valor digitado naquela posição, I, J. O I para a linha e o J para a coluna. Quanto que está o I ali? O I está 0. Se o I está 0 naquela linha, então eu estou falando desse 0 bem aqui. Esse nosso primeiro 0 ali da linha. E aí o J? O J, que é a coluna. Coluna, então vamos olhar quem é o 0, que ele está dizendo que é 0 lá. J igual a 0 na primeira passada. Está aqui. Onde é que isso se cruza, esse 0 e 0? Está ali, aquela posição, aquele número que a pessoa digitou. A pessoa digitou o número 9 e ele vai cair na posição 0, 0. Tá, entendi aí que da primeira passada ele vai procurar I0 e J0 e o que a pessoa digitou vai cair naquela posição. Encerrou? Estamos dentro de um laço. Se estamos dentro de um laço, a gente sai, somos sacados para fora para retornar para a próxima. E aí a gente volta para esse mesmo laço, o laço interno, nosso laço interno, onde ali nós temos o J. Quanto é que está valendo o J ali dessa vez ali? O J continua ali, ó, ele passou para 1. Vai passar para 1. Mas antes dele passar isso, ele só vai sair dali depois que ele fizer o preenchimento completo ali da linha. Bora ver? Preenchimento completo da linha. Ou seja, ele veio, voltou para esse início, e aí ele vai procurar o próximo item. Lá, o I não está agora com 1? O I não foi passado para 1? Deixa eu reescrever aqui. Sumiu aqui. O I ficou com 1 e o J está com 1. Não foi isso? Só que antes dele passar para esse J1, ele vai ter que preencher aquele primeiro maxlim, o lado do topo todinho. Ele vai ter que preencher ele. Então ele não lê isso aqui ainda. Para ele vai continuar ainda com o J valendo... O J valendo 0. Porque ele volta lá para o começo, lá para o topo. Lá para o nosso topo aqui. Onde é a segunda passada que o I está valendo, valendo 1. Então ele tem que passar por todo, encerrar aquele primeiro laço, para que ele consiga atender o segundo laço. Ele tem que atender o primeiro laço para depois atender o laço mais interno. E aí, no caso aqui, o J vai continuar como 0. Se o J vai continuar como 0 ali, ó, J continua como 0. Opa, é o contrário, gente. É o contrário aqui. O I é porque ele está dentro do interno. O J vai para 1, ele vai para a próxima leitura ali, passando ali para o próximo item. O J ali vai para o próximo item que vai ter 1. Tá, 1. E o I continua com 0, valendo 0. Aí a gente pergunta aqui, quem é o J? Está lá, 1. E quem vai ser o I? O I continuou com 0. E o número que a pessoa digitou vai cair na próxima posição. Então a pessoa digitou ali o número 5, recai na próxima posição, que vai ser o segundo passo da linha. Aí vamos continuar. Eu vou valer aí que o I vai valer ainda 0. E o J, que estava valendo ali 1, nessa nova passada, ele retorna de novo. Eu só saio do interno e vou para o externo quando eu terminar ali de preencher, terminar ali, chegar no último item e a minha condição chegar no máximo. O J menor que maxCol, que é o 3, ou seja, quando ele chegar em 2 agora. O que acontece agora? Estava em 1, ele agora passa para 2. É o encerramento dessa nossa linha. Ele passa para 2. Se ele passa para 2, aí a gente sai perguntando ali, quem é o I? Quem é o I ali, naquela primeira posição ali? Ó, o I está com 0. E o J? O J agora está com 2. E a gente chegou no limite dele, para a gente finalmente sair de dentro desse nosso laço,
A gente chegou no limite. Então é agora, depois desse preenchimento, que a gente sai desse laço aí. E aí a pessoa digita um novo valor. A pessoa digitou o número 7. Se a pessoa digitou o número 7, ela vai recair em quais posições? Ela vai cair na posição onde o I está com o valor de 0 e o J está com o valor de 2. E aí ela recai ali naquele final da linha. Resultado, quando eu vou de novo, vou voltar para esse laço interno, vou fazer essa nova leitura? Não pode. Por quê? Porque eu cheguei com o valor de 2. Se eu estou com o valor de 2, a gente tem que ver ali a condição para finalização. A condição para finalização é o J, ele é menor que maxCo, tem que ser menor, não é menor igual, menor que maxCo. O maxCo é 3. Então vamos pensar aqui. Vou colocar que o J está com o valor de 2. Vocês estão vendo aí 2. Menor que 3. Se eu incrementar esse 2 para 3, aí isso já vai ser mentiroso, já vai ser falso. 3 menor do que 3 é falso. Então, por isso, ele sai desse laço. E aí ele vai finalmente para o laço externo ali. O primeiro laço, o laço da linha. E aí a gente entra naquela linha. Aquela linha lá, o I estava com 0, ele foi incrementado I++, ele vai passar agora para um novo valor. Aí sim a gente salta para a próxima linha. Então vocês conseguiram perceber isso? Que a gente preenchemos o laço mais interno, a gente conseguiu preencher o laço mais interno, concluímos o laço mais interno, chegando até a condição máxima dele, que eu não posso 3 menor do que 3, chegando a 2 menor do que 2 e assim eu saio do laço. Pessoal, antes da gente dar continuidade, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.